mais uma vez trazendo tópicos importantes para você que vai prestar o Enem e o vestibular. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, que fortalece o nosso trabalho para poder continuar produzindo vídeos que possam ajudar você em sua jornada. Dessa vez eu vim falar um pouco sobre hidrostática, mais precisamente sobre prensa hidráulica. A prensa hidráulica é também conhecida como princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal quer nos dizer? Que quando você pega uma garrafinha dessa, exerce uma força em um ponto qualquer, ou seja, a força sobre a área, você está exercendo uma pressão na garrafinha. E quando você exerce pressão nessa garrafa, a garrafinha todinha, ela vai ficar durinha. Então, a pressão que você exerce em um ponto é distribuído por todo o sistema. Onde essa pressão, então, distribuída por todo o sistema, você usa para funcionamento de macacos hidráulicos. Como que vai funcionar um macaco hidráulico? Bom, eu fiz um desenho, então, de um sistema, onde nesse meu sistema eu vou possuir dois êmbolos que podem se mover livremente, onde eu tenho a área 1, que eu estou chamando de A, a área 2, que eu estou chamando de 5A. Exercendo uma força nessa minha pequena área, então eu vou chamar de força 1, eu vou empurrar o líquido que vai estar confinado dentro desse meu sistema. E esse líquido, como eu estou exercendo uma pressão, porque força sobre área é pressão, todo o caninho vai ficar durinho. Então, a pressão é distribuída integralmente por todo o sistema, de modo que vai empurrar o meu êmbolo 2 para cima. Então, a pressão que eu tenho do meu lado 1, ela vai ter que ser exatamente igual à pressão que eu vou ter do meu lado 2. Para entender um pouquinho mais sobre isso e destrinchar a equação, pressão ela é dada pela força sobre a área. Então eu posso substituir no lugar da minha pressão por força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Essa minha equação, então, é a equaçãozinha de prensa hidráulica. Para entender um pouquinho mais sobre essa equação, eu posso isolar a minha força 2, que é a minha força de saída. Então, isolando a minha força 2, eu vou ter força 1 que multiplica. A minha área 2 está dividindo, eu posso mandá-la multiplicando. Então, vou ter área 2 sobre área 1. Em outras palavras, a razão entre as minhas áreas vai determinar para mim quantas vezes maior a força 2 vai ser em relação à força 1. Eu coloquei, então, que a minha área 2, ela vale 5A. Então, substituindo na minha equação, a minha força 2 é igual à força 1. A área 2 é 5A, um valor que eu escolhi aleatório, ok? Então, eu vou ter 5A sobre a minha área 1, onde a área 1 equivale a A. Eu posso cortar o meu A de modo, então, que a minha força 2 é 5 vezes maior do que a força 1. Então, se eu inventar uma situação que eu aplico uma força de 100 newtons, eu posso substituir, então, no lugar de F1 por 100. Isso quer dizer que a minha força 2, então, equivale a 500 newtons. A força aumentou em 5 vezes. Mas dá para dar uma aprofundada maior nessa parte. Considerando agora que eu tenho um sistema de 2 seringas, eu acho que algumas pessoas já devem ter feito isso aí em alguma feira de ciências,
colocar uma seringa que você tem um êmbolo menor e outro êmbolo maior ligado por um garrote, e aí você aplica uma força em um lado. Eu falei que a força minha valia de valor F, e do outro lado eu vou ter uma força de valor 5 vezes maior, portanto 5F. Mas se você observar a área da seringa, todos os êmbolos, eles são redondos. Como eles são redondos, isso quer dizer para mim que para determinar a área de um círculo, ela é dada por πr ao quadrado. Ou seja, π vezes o raio elevado ao quadrado. A equação que eu passei seria a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Eu posso substituir, então, no lugar de área, π vezes o raio 1 elevado ao quadrado, força 2, π vezes o raio 2 elevado ao quadrado. O que isto quer dizer? Que quando eu cortar os meus π's, se eu aumentar o raio de um êmbolo em, por exemplo, 5 vezes, ou seja, o raio de 2 é 5 vezes maior do que o raio de 1, esse meu raio eu vou ter que elevar ao quadrado. Então, se eu faço uma força de valor 100 newtons no F1, isso quer dizer então que a minha força ela vai ter que ser aumentada em 25 vezes. Ou seja, o raio elevando ao quadrado, eu vou ter então 25 vezes maior. Então, a força minha 2, ela vai ser o 100 vezes 25, que vai dar um total, então, de 2.500 newtons. Ou seja, o valor em que você aumenta o raio, você deve elevar ao quadrado. Se aumenta o raio 2 vezes, a força aumenta 4. Se aumenta o raio 3 vezes, a força aumenta 9. Se você aumenta o raio 4 vezes, a força aumenta 16. E aí, no caso, eu vou ter uma força final de valor 2.500 newtons. E assim também caiu na prova do Enem. Vamos ver a questão. Enem 2013. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Vamos ver a minha explicação. Pois bem, galera, como foi lida na questão, então, está falando sobre uma plataforma para poder elevar um cadeirante dentro de um ônibus. Considerou, então, que a massa da pessoa era de 65 kg, a plataforma tinha 20 kg, a cadeira tinha 15. Isso quer dizer que a massa total seria de 65 mais 20 mais 15 kg, que vai dar um total de 100 kg. Para poder passar essa minha massa para a força, eu vou ter então que a força-peso do objeto é dado pela massa vezes a gravidade. Então, a massa é de 100, a gravidade é 10, o peso então é de 1.000 newtons. Então, quer dizer que o total que vai ter que ser levantado é de 1.000 newtons. Olha que coincidência!
A área do pistão pequeno, ela é 5 vezes menor do que a área do pistão grande. Então, se eu tenho que fazer uma força de 1000 newtons para poder levantar, essa força, então, ela está sendo 5 vezes maior do que do pequeno. Então, eu vou ter a razão entre as minhas áreas, portanto, a força do pistão pequeno, então, vai ser um valor 5 vezes menor. Portanto, teremos os 1000 newtons sobre 5 equivale a 200 newtons, e assim a gente encontra a resposta. Ok? E assim a gente encerra então a parte de prensa hidráulica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esclarecido alguns tópicos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha, ok? Pessoal, obrigadão a todos então e até a próxima. A área do pistão pequeno, ela